A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo, tá bom? Estamos aqui para mais um vídeo muito importante, um assunto muito necessário na nossa vida, porque é uma coisa que muita gente fala, muita gente mesmo, a maioria das pessoas falam, e muita gente acha muito fácil, até que seja necessário elas praticar, né? Por quê? Às vezes nós falamos de algo que nós nunca viveu, que nós nunca teve a experiência, tá bom? E agora aqui nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque isso é muito importante, né? Vamos falar sobre o perdão. Eu quero estar falando sobre o perdão e para isso eu vou estar lendo aqui em Gênesis 45:3, né? Eu vou ler poucos versículos para o vídeo não ficar extenso, mas se você prestar bastante atenção e ficar até o final, você vai entender a importância desse vídeo, tá bom? Fala bem assim no versículo 3. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? Ele perguntou para os irmãos dele: Meu pai ainda está vivo? Né? E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. Eles não conseguiram nem responder para José, de tanto que eles ficaram boquiaberta de saber que José era aquele ali agora que era governador do Egito. Mas vamos ler mais um pouquinho, tá bom? E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Olha aí, José se revelando para os seus irmãos, né? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Tá vendo? Eles acharam que ele estava fazendo o mal para José. Na realidade, eles fizeram como se fosse para o mal. Só que quando a gente teme a Deus, o mal que alguém faz para a nossa vida, que alguém faz para a sua vida, vai se transformar em bem. Mas uma coisa é necessária. Se alguém nos faz o mal, o que nós vamos propor no nosso coração? Ele me fez o mal, ela me fez o mal, mas isso vai contribuir para o meu bem. Isso é fácil no momento que nós estamos feridos? Não é fácil. Quem já foi ferido sabe que não é fácil, sabe que perdoar não é tão simples como muitas pessoas que nunca precisou de perdoar coisas terríveis pregam, mas é necessário, né? Fácil não é, mas é necessário. Por quê? Porque o perdão, primeiro, ele vai servir para quem libera. A partir do momento que nós libera o perdão, nós tira um peso das nossas costas que nós não precisa carregar. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas com a gente e a gente fica magoado. Aquela mágoa nos consome dia após dia. Ela tira a nossa alegria, ela tira a nossa felicidade, ela apaga o nosso brilho, apaga o nosso sorriso, o gosto de viver. Então, quem sai prejudicado é quem não perdoa. A outra parte, se tiver de ser prejudicada, deixa entre Deus e a pessoa, mas o perdão, ele vai libertar você e eu, que decidiu perdoar. Porque quando nós perdoa, a gente se torna mais leve, entendeu? Quando a gente está magoado, é muito ruim, a vida da gente é muito ruim. Quando você vê a pessoa que você está com mágoa dela, acaba a sua alegria. E a pessoa continua sorridente, porque talvez ela nem tenha arrependido ainda, não tenha temor de Deus. E nós que tá com a mágoa dentro, acaba vivendo uma vida embaraçada, uma vida desperdiçada, porque uma vida de tristeza, uma vida de mágoa, de rancor, ela nos machuca dia após dia e nós não sabemos o sabor da vida realmente. Mas a partir do momento que você perdoa alguém que te feriu, alguém que te machucou, alguém que te traiu, que foi desleal com você, você passa a se tornar uma pessoa mais leve, mais forte, você se sente vencedor, você é capacitado mais do que antes. É desse jeito. A partir do momento que você decide viver aquilo que Deus tem para você, você é mais forte.
entendeu? A história de José, né, é uma história comovente. Todos sabem, né, que os irmãos de José vendeu ele. Na realidade, eles lançaram José naquela cova. Quando eles lançaram, um dos irmãos teve, né, a sua opinião de não fazer aquilo, entendeu? Então eles venderam, viam ali aquela turma de pessoas e eles venderam José, eles venderam José para aquele povo, né, para os ismaelitas, eles levaram José, e aí foi uma longa história, que não vamos falar sobre tudo isso aqui agora, né, mas todos sabem que daí para frente foi uma longa história, foi longos anos que José passou, né, foi para a prisão, porque ele estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar levantou uma calúnia contra ele, mas acontece que José, ele era ferido, e mesmo sem as pessoas pedir perdão para ele, ele já perdoava. Olha só para vocês verem. Então, o perdão, ele é algo que a gente tem que liberar, né? Antes da pessoa pedir, se for o caso. É fácil? Não é. Como que a gente faz isso? Como que a gente consegue, irmã, fazer isso? É através da entrega a Cristo. Nós temos que nos entregar a Cristo. É através da busca constante. Não é só porque você falou que você vai perdoar fulano, que você já está limpo por dentro, mas você já deu o primeiro passo. Você se pronuncia com a boca, mas aí você tem que correr atrás de realmente perdoar aquela pessoa. E a forma de você conseguir isso é na oração, é no jejum, é no propósito com Deus, é se derramar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser uma pessoa limpa, eu quero ser uma pessoa lavada, uma pessoa, Senhor, que não carrega mágoa. Arranca essa mágoa do meu coração, me ajuda a perdoar quem me feriu, e Ele vai te ajudar. Ele ajuda. Quando nós derramamos aos pés dele, ele nos ajuda a perdoar a quem precisa do nosso perdão. Talvez aquela pessoa, você vai dizer: mas fulano não merece porque ele fez isso e ele não mudou. Fulana fez isso comigo e ela não mudou. Não importa, tá bom? Não olhe para fulano, não olhe para fulana. Olha para dentro de você e lembra que você precisa liberar o perdão para você ser livre, porque quando a gente libera o perdão, a gente que fica livre, a gente que vive livre, entendeu? Você não vai carregar um peso que não é seu. Aquela pessoa te magoou, o peso é dela, ela que tem que carregar. Se ela não quer arcar, não pegue para você. Peça ao Senhor, porque Ele vai te ajudar a renunciar esse peso, a renunciar isso que você está carregando que não é para você. Mas quando a gente está magoado, a gente quer se agarrar àquela dor, a gente quer ficar agarrado àquele problema. Mas depois que a gente fica livre, a gente vai ver mais tempo que eu tivesse dado lugar para Deus tirar essa mágoa do meu coração, para mim ser uma pessoa mais feliz, para mim ser uma pessoa que passa alegria para as pessoas. Porque quando a gente está ferido, a gente passa tristeza para outras pessoas que quiser aproximar da gente, entendeu? Então, vamos ver aqui o exemplo de José. O que aconteceu? Houve ali uma coisa, né? Um sonho, o rei sonhou um sonho e ninguém, quando José já estava lá na prisão, ninguém conseguia discernir aquele sonho. E quem discerniu aquele sonho? José. Foi aí a porta que Deus abriu para José ser grande ali, para José tomar chegada ali, a ponto de ser o governador do Egito. Olha só como é que Deus trabalha no coração, na vida de uma pessoa que libera o perdão, até mesmo para quem não pediu. Ah, mas por que vocês sabem que José liberou o perdão sem ninguém pedir? Aqui é onde nós lemos, nós acabamos de ver, né? Que José perguntou aos seus irmãos não conseguiram nem responder se o pai deles ainda estava vivo, né? E José continuou falando com eles, né? Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito, mas não vos entristeçais, porque ele sabia que no coração dele, ele já havia perdoado. E olha só o que ele disse. Não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, para aquelas bandas lá, porque para conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, entendeu? Porque já havia 2 anos de seca, 2 anos de fome na terra, né? E eles não tinham alimento.
Eles estavam procurando o alimento para comprar. E ali eles ficaram sabendo que no Egito tinha alimento, mas eles não sabiam que era José que era o governador do Egito, né? Então José falou para eles que eles não precisavam sentir pesado por ter vendido ele para lá. Por quê? Isso já foi uma forma de dizer assim: vocês estão perdoados. Entendeu? Eu não vou ler mais porque a moral da história que eu quero dizer é exatamente sobre o perdão. José tinha um coração limpo. Ele não estava vivendo na mágoa, ele não estava vivendo no ódio quando lembrava dos seus irmãos, né? Então, Deus cumpriu um propósito lindo na vida de José, porque José tinha um coração puro, José era temente a Deus, e eu acredito que José conseguia ser assim porque ele não apartava da vontade de Deus, ele não deixava de buscar a Deus. Eu acredito que José, quando foi vendido, estava ali com o coração contrito a Deus. Ele não pensava em desprezar a Deus, né? Quando ele estava na prisão, ele continuou fiel a Deus. Eu acredito que José, ali dentro da prisão, ele orava a Deus, ele buscava a Deus, ele estava sabendo que ele era um verdadeiro servo de Deus. Entendeu? Então eu quero dizer para você, se você está com seu coração trancado, fechado, magoado, machucado, alguém te fez coisas terríveis que você acha que não consegue perdoar, comece a buscar o Senhor, porque a gente perdoa pela graça que Cristo nos dá. Só que nós temos que decidir querer, porque a partir do momento que nós decidimos querer perdoar e nós começamos a buscar naquele propósito, o Senhor ele vai nos enchendo de graça, ele vai lavando o nosso coração. É um processo de limpeza, né? Muitas pessoas acham, pessoas que nunca viveram na pele, elas acham que perdão é simplesmente você abrir a boca e falar. Esse é o primeiro passo, mas é uma busca constante. Você tem que insistir naquilo, querer aquilo, falar aquilo e buscar a Deus por algo, por esse algo, por aquilo. Que é o quê? Liberar o perdão, né? É importante nós liberar o perdão, porque se nós não perdoar o nosso próximo, o Senhor também não vai nos perdoar. Quando nós ora o Pai Nosso, que foi a oração que Jesus ensinou, lá mesmo vai dizer, quando nós ora, nós pronuncia com a nossa boca, né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E muitas das vezes nós queremos ser perdoados por Deus, mas nós não queremos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Essa é a realidade. E é duro, às vezes, você tomar a decisão de perdoar, mas é tão libertador quando você libera o perdão para alguém, porque isso vai gerar a melhor coisa dentro de você. É você que vai viver as coisas gostosas por ter escolhido perdoar alguém que te machucou. É o seu coração que vai se encher de gratidão. Você vai ser feliz quando você vê aquela pessoa que te machucou. Você não vai ficar mais contrariada. Você tá ali tão feliz no lugar e a pessoa chega e você já entristece. Isso não vai mais acontecer, né? Que Deus possa abençoar e nos conservar sempre na graça de perdoar. E se você ainda não está com essa graça, o Senhor vai te ajudar, tá bom? Só basta você decidir, clamar, buscar, porque a graça do Senhor vai alcançar a sua vida, tá? Que Deus possa abençoar você que assistiu até aqui. Se você quer ouvir mais a palavra de Deus através desse canal, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo desse canal. E se você achou que esta palavra é importante, é essencial para nossa vida, compartilhe ela com mais pessoas, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e a sua família. A paz do Senhor e até o próximo vídeo, tá bom?